As meninas pediram, então vamos falar de oxandrolona. Alô, 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 marombada! Estamos de volta! Pra quem não conhece, sou o Marombada, sou doido, sou maluco. Uso máscara, tenho esse canal no YouTube e falo sobre suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos, marombas. Hoje nós vamos falar sobre oxandrolona, o Danone mais pedido pelas marombas girls aqui no canal, né? Os marombas também pedem, mas os marombas girls pedem mais. Sempre fala, maromba, fala sobre oxandrolona, fala sobre sua experiência, oxandrolona. Seguinte, então vamos lá, sem muito papo, sem muito bururu. A oxandrolona, ela é ingerida da forma oral, tá? Não tem injetável, até por isso é muito popular. Ela não dá, ela é hepatóxica, obviamente, até por ser oral, tem a questão da toxicidade do fígado, mas ela não aromatiza. Então os marombas que tem a preocupação aí com o peitinho, tem a preocupação em dar aquela tetinha, não se preocupe que não aromatiza. Se eu for TPC, vou falar disso mais pra frente, tá? Dá uma força descomunal, até por isso tem muito maromba da luta, tem muito maromba aí de esportes, né, que não tem o doping, que manda a oxandrolona para dar aquele gás, daquele up, né? E o que acaba acontecendo? Muitos marombas também têm medo com relação à questão dos efeitos colaterais, tá? Ela é muito popular justamente por ter pouco efeito colateral, principalmente a questão androgênica, tá? Ah, maromba, então quer dizer que nunca vai acontecer? Depende. Com relação à dose e principalmente o tempo do ciclo, vocês têm que prestar atenção. Ela geralmente é administrada aí entre 4 a 12 semanas, então tem maromba que gosta de usar uma dose baixa e emendar um ciclo no outro, então aí realmente vai ter problema, vai ter efeito colateral. Tá? Ela é utilizada aí pelas mulheres na faixa aí de 10 a 20 miligramas dia, tá? E os homens usam aí na faixa de 40 a 60 miligramas, sendo que eu já vi casos de maromba usar 80, 90, 100 miligramas, até mais que isso. Tá? Então aí realmente é a questão que vai dar o efeito colateral, vai sentir, porque aí não tem como, né, marombada? Por isso que eu falo, é muito relativo. Quando você assiste um vídeo e alguém fala, olha, a oxandrolona não tem efeito colateral, não vai dar toxicidade e não é necessário fazer uma TPC para a oxandrolona. É muito complicado, porque depende muito do tempo que você vai utilizar e a quantidade que você vai usar, entendeu? Com relação à mistura, né, tá aí acrescentando, ela pode ser tanto utilizada no período de cut quanto no período de booking. Né? Ah, não, maromba, não se fala cutting, se fala pré-contest. Vai pro inferno, eu falo do jeito que eu quiser. Então, marombada, o que acaba acontecendo? Depende muito do que você está procurando, tá? Eu, particularmente, quando eu tomei, né, eu tomei de várias formas. Eu tomei ela eu só tomei apenas a oxandrolona, eu tomei por um período, inicialmente, tinha muito receio, principalmente questão oral, com relação à toxicidade do fígado. Eu sempre tive um pé atrás. Então, o que eu fiz? O meu primeiro ciclo de oxandrolona, eu tomei durante 10 semanas, foram 8 para 10 não, foram 10 semanas que eu tomei, a meia-vida dela, bota aí, é baixo, né, 3, 4 horas, então o que é que eu fazia? Eu tomei apenas 40 miligramas, tá? Eu tomava de 12 em 12 horas, durante todo o ciclo foi sempre assim, tá? Eu não diminuí, tem gente que gosta de diminuir a dose, quando passa da metade do ciclo dá uma diminuída, eu não, eu mantive. Tem gente que vai alterando, começa baixo, sobe, depois desce. Não, eu mantive as 40 miligramas. Ao final desse primeiro ciclo eu achei que foi muito baixo, os ganhos foram muito poucos. Né? Realmente a questão da estética e tudo mais. A questão da força não, parecia que eu tinha tomado aí 10 vezes mais creatina do que eu estava acostumado. Porque realmente deu um up, deu um pump, eu consegui ter ali uma força, carregar mais peso. Né, meter peso mesmo, somente no supino, mais que o normal, tá? Mas a questão estética eu fiquei meio decepcionado. O segundo ciclo, o que eu fiz? Já estava mais experiente, eu mandei 60 miligramas durante 9 semanas, tá?
E da 10ª semana até a 13ª, eu mandei 400 miligramas, eu mandei testosterona, eu mandei cipionato. E aí sim, eu tive realmente uma resposta melhor. A questão da massa, realmente eu alcancei o que eu queria, só que eu tive que fazer uma TPC mais específica, tá? Muita gente fala que não precisa fazer TPC, mas você tem que tomar cuidado com o que você está ciclando, o que você está misturando. Tá? Isso é muito importante. Se você está tomando só a oxandrolona, beleza, faz os exames, porque TPC é exame, marombada. Tem que fazer exame. Faz exame, vê como é que tá. E aí sim você verifica se vai ou não necessitar de utilizar alguma coisa no TPC. Neste caso que eu misturei não, mas eu fiz um ciclo com a oxandrolona e testo, aí não teve jeito. Eu tive que realmente fazer a TPC e aí na época eu mandei a anastrozol, né? Eu mandei o Tamox, anastrozol e acho que só Tamox, anastrozol e silimarina. O tamoxifeno eu fiz o desmame. Comecei com 40 miligramas, fui reduzindo para 20, 10 e ao final da TPC, né, eu zerei e realmente tive que fazer o desmame porque eu já tive muito problema com o tamoxifeno. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo específico em que eu vou falar da questão de desmame de Danones, principalmente TPC, né, como é que faz o desmame. Beleza, marombada? Então é isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, posta aqui embaixo, tá? Com relação às meninas, me perguntam muito no direct. Ah, maromba, não vou fazer TPC, o oxandrolona, eu não vou ter nenhum problema. Cuidado, marombada. Cuidado, meninas. Por quê? Eu vejo muitos casos de marombas girls que estão esticando o ciclo de oxandrolona e tá virilizando. Aí é um problema, tá? É um problema sério. Porque muitas marombas girls ficam preocupadas só com a questão hepática, né? E esquece dos outros efeitos colaterais e dá uma esticada. Da mesma forma, eu já vi muito maromba falando assim, não, vou tomar uma dose, uma low dose. Vou tomar apenas 10 miligramas e aí eu vou tomar por 20 semanas. Aí não dá, né, maromba? Aí não dá, né? Não dá. Eu sempre falo pra vocês, a questão da TPC depende muito do exame. E, principalmente, depende da forma com que você administra o ciclo. Por mais que você use uma dose baixa, mas com um período muito longo, você vai ter efeito colateral. Da mesma forma que você pegar uma dose muito pesada, 100 miligramas, por exemplo, e utilizar por 4 semanas. Ah, eu utilizei pouco tempo, foram apenas 4 semanas, mas a dose diária é muito alta, mesmo que você divida. Tem gente que divide, fala assim, não, se a minha vida é de 3, 4 horas, eu vou dividir, né, durante o dia, mas num período de 24 horas, de 12, 24 horas, quanto que você vai ingerir? É questão de matemática, é questão realmente aí de você verificar se realmente vale a pena, pelos ganhos que você vai ter, pelo que você vai sacrificar o seu organismo e principalmente o que você vai manter depois, porque tem as perdas. Beleza? Então um videozinho rápido só para esclarecer vocês com relação às dúvidas que eu tenho recebido bastante no direct sobre oxandrolona. E não se esqueçam, bebam água, saúde, marombada, bebam água, bebam sempre água, não fique sem beber água. Quem gostou já sabe, marombada. Comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, se vocês já tomaram, estão tomando, o que vocês acham? É realmente o Danone aí um dos melhores Danones, né, para as meninas ou para os meninos, enfim, dos melhores Danones, na opinião de vocês, se realmente vale a pena. Beleza? Então quem gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, confira os outros vídeos, logo possível voltaremos com mais suplementos, mais Danones e muito mais novidades para todo mundo. Estamos juntos, aquele abraço.